Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula da série ISO 7101, Sistema de Gestão da Qualidade em Organizações de Saúde, coordenada pela GMP Academy. Hoje o nosso tema vai falar sobre a evolução da qualidade em saúde, conforme a NBR ISO 7101-2025. Como essa norma global transforma a segurança do paciente num diferencial estratégico e eficiência financeira. Porque, afinal de contas, essa norma se preocupa muito também com a sustentabilidade operacional, econômica e financeira. Então vamos lá. Síntese executiva da norma. A adoção da 7101-2025 não é apenas a conformidade, é uma reestruturação estratégica completa da sua organização de saúde. E nós estamos falando de uma reestruturação completa por quê? Porque nós temos impactos clínicos, nós temos eficiência de custo e nós temos posição do mercado. Nos impactos clínicos, a norma vai permitir que a gente eleve os nossos resultados de saúde, blinde a organização contra riscos e eventos adversos. Já na eficiência do custo, a norma vai permitir que a gente reduza o nosso desperdício operacional, mitigue glosas, implemente isso com uma redução de custo de até 80%, garantindo então um modelo de implementação desenvolvido pela GMP Academy que nós chamamos Kit Doc ISO 7101. E a posição no mercado, fortalece a governança, fortalece a sua responsabilidade ambiental, a sua responsabilidade social, garantindo uma diferenciação competitiva e segurança jurídica no final das contas. Afinal de contas, a judicialização de saúde tem acontecido cada vez com maior intensidade. E aí a gente fala sobre o custo da fragmentação. Sem um sistema integrado, a excelência departamental não impede os riscos sistêmicos. Então a norma, ela integra todas as áreas envolvidas com o processo assistencial. Ela integra o TI com o financeiro com recursos humanos, o recursos humanos com a área de assistência com a área de TI. E tudo isso garante o quê? Com relação ao desperdício, redução do tempo ocioso e uso ineficiente de insumos. Os silos de informação, todos vão deter informação e essa informação vai ser compartilhada. Então, não vai existir mais falha de rastreabilidade e fragmentação de prontuários. Os riscos crescentes, a gente vai eliminar o aumento de incidentes, de quase acidentes, de exposição desnecessária e eliminar as glosas, principalmente, estão aumentando nos planos de saúde. E a gente vai reduzir significativamente a vulnerabilidade, ou seja, eliminar essa baixa capacidade de resiliência diante as crises sanitárias. Afinal de contas, os órgãos de fiscalização sanitária estão cada vez mais rígidos e atuando de cada vez mais diretamente nas organizações de saúde, garantindo então a busca pela excelência, a segurança do paciente e uma organização centrada no ser humano. Então a gente sai de um status atual, ou status quo, para a excelência. Não? Essa transição de um modelo reativo para uma arquitetura preventiva baseada em dados. Então, reação aos erros. Na gestão tradicional, eu tenho uma postura, no ecossistema da 7101, eu tenho uma outra postura. Então, reação aos erros. É sempre reativa, focada em contenção após o dano. Já aconteceu o erro. Vamos conter esse erro. Por outro lado, a 7101 traz uma visão preventiva e sistemática, com foco na eliminação dos quase incidentes, na implementação de ação corretiva para mitigar, eliminar a reocorrência desses quase incidentes e até dos eventos adversos, caso eles aconteçam. A visão de processo. Normalmente, as organizações de saúde, os processos são isolados. Eles se fecham em blocos, se fecham em ilhas e não se comunicam. Já dentro de um sistema de gestão da qualidade, conforme a ISO 7101, você tem a integração sistêmica e você vai ter todos esses processos, todos esses departamentos se comunicando entre si. É o que a gente fala da TI se comunicando com a engenharia clínica se comunicando com o RH se comunicando com compras se comunicando com a logística se comunicando com a área assistencial se comunicando com a área de atendimento ao paciente. Tomada de decisão. Normalmente, no sistema convencional, ela é baseada em intuição e usa dados fragmentados. Já num sistema de gestão maduro, ele é baseado em dados integrados em indicadores de desempenho e uma governança dessa informação, um monitoramento periódico constante desses indicadores de desempenho. E a sustentabilidade. Normalmente, hoje as empresas estão focadas na não conformidade de curto prazo. Já num sistema de gestão maduro,
você vai ter uma sustentabilidade alinhada com os aspectos ambientais, os aspectos sociais, os aspectos de governança e criando uma resiliência a longo prazo. Tudo para você é importante. E aí nós vamos falar um pouquinho desse ecossistema e os benefícios da ISO 7101. Aqui ela apresenta ela em forma de 5 pilares. O grande pilar central é o nosso núcleo, que é o pilar assistencial. É toda a assistência prestada aos nossos usuários, pacientes, familiares e acompanhantes. Nós temos as nossas engrenagens nesse processo, que são os núcleos organizacionais. E aí nós vamos implementar todos os sistemas dentro dos departamentos que compõem a estrutura. Nós temos o núcleo estratégico, que vai definir o nosso escopo, a nossa visão, a nossa missão, a nossa política da qualidade em saúde, normalmente feito pelo time de excelência operacional, composto pelo principal executivo, pelo diretor técnico, pelo diretor clínico, e esse time estratégico vai compor todo o planejamento da implementação do sistema. Você tem o teu time financeiro, que vai estar sempre verificando não só os aspectos de contas a pagar, contas a receber, faturamento, glosa, mas vai também monitorar a viabilidade financeira de cada projeto e o retorno de investimento, sempre garantindo a segurança do paciente. E por último, o aspecto regulatório, o atendimento a toda a regulamentação de boas práticas estabelecida pelo nosso órgão Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, o atendimento às resoluções da diretoria colegiada, resoluções para a segurança do paciente, para boas práticas de funcionamento, para gerenciamento de resíduos, para gerenciamento das tecnologias de saúde e um sem número de resoluções aplicadas às organizações de saúde. E o cuidado como nosso foco central. Aonde está o centro de tudo? Está no paciente. Se o paciente é o centro de todo esse ecossistema, a gente tem que buscar resultados superiores. O impacto direto nos indicadores de morbidade, mortalidade e qualidade de vida. Então nós temos que melhorar a nossa qualidade de vida, diminuir a mortalidade, a morbidade. Nós temos que reduzir incidentes, a mitigação drástica de eventos adversos, de reclamações, de quase incidentes ou quase acidentes. A equidade do acesso, o cuidado focado na pessoa, garantindo respeito, coprodução e dignidade do usuário. E a padronização clínica, com uma menor variabilidade na assistência, com protocolos globais. Afinal de contas, o paciente fica vários turnos no hospital e ele não pode ser atendido no primeiro turno de uma forma diferente no segundo turno e no terceiro turno de uma forma diferente ainda, e volta para o primeiro turno, ele é atendido por uma outra equipe que tem outro protocolo, uma outra padronização, chega no período da tarde, tem uma outra equipe que tem uma outra postura, uma outra conduta. Então, quando a gente fala em padronização, a gente fala efetivamente no cuidado centrado no paciente, no cuidado centrado e na padronização dos protocolos clínicos e assistenciais. O grande segundo pilar são as engrenagens sincronizadas. Como colocar tudo isso para funcionar? A norma ISO 7101 nos auxilia nisso, integrando os sistemas, que hoje estão fragmentados, TI, recursos humanos, engenharia clínica, assistencial, operando de forma uníssona, otimizando as equipes, mapeando e eliminando retrabalhos, desenvolvendo profissionais, buscando o engajamento desses profissionais, o amadurecimento desses profissionais, engajados com essa cultura de qualidade. E a governança da informação, a gestão infalível do prontuário, garantindo rastreabilidade e integridade absoluta a todos os dados. Então você sai da transição de um processo reativo para uma cultura de autossuficiência e resiliência operacional. Todos os cuidados devem ser tomados, utilizando como base a experiência e os requisitos estabelecidos pela ISO 7101. E aí você entra num patamar que nós chamamos de pilar 3, a blindagem e a diferenciação. Você vai ter um diferencial competitivo, você vai trabalhar com sustentabilidade ambiental, governança e social, mas também sustentabilidade econômica e financeira. Todas as suas atividades terão uma gestão baseada em risco. O risco é a palavra-chave para garantir a segurança do paciente, monitoramento e a medição desses riscos. E a governança baseada em dados, os indicadores de desempenho, os objetivos da qualidade em saúde. Então, esse diferencial competitivo traz para a gente um reconhecimento global da marca, a potencialização quando integrado a outras acreditações. Então a ISO permite que você integre o seu sistema dentro de um sistema de gestão integrado ao que você já tem de bom, ao que você já implementou, ou acreditações ou certificações anteriores.
A sustentabilidade, a estruturação rigorosa dos processos de responsabilidade ambiental, social e governança, e também sustentabilidade econômica e financeira. A gestão baseada em risco, uma visão panorâmica e integrada dos riscos operacionais e riscos reputacionais. E esses riscos operacionais são riscos que podem ser financeiros, administrativos, riscos clínicos. Então nós vamos ter equipe que vão fazer o gerenciamento desses riscos e oportunidades todo o tempo. E a governança baseada em dados. De novo, os nossos indicadores inteligentes que vão orientar a tomada de decisão pela alta administração e pelo nosso time de excelência operacional. E a gente entra no quarto pilar da eficiência que protege a margem. A eficiência que protege a margem, transformando a gestão da qualidade em um centro de otimização de recursos e blindagem financeira. Afinal de contas, os recursos são escassos. Então, ao mitigar erros, você tem menor incidência de falhas que geram custos hospitalares adicionais e glosas. Ao reduzir desperdício, você elimina resíduos físicos, consultas desnecessárias e tempo ocioso. Ao buscar a eficiência operacional, você tem um aproveitamento máximo das despesas dos insumos na assistência. E ao buscar a economia de implementação, você pode reduzir em até 80% os custos de consultoria usando a nossa metodologia estruturada como uma mentoria, utilizando o kit de documentação. Então, você trabalha com os custos tradicionais e chega a uma margem protegida, onde tudo que você faz, você busca eficiência nesses custos operacionais. E aí a gente chega no quinto pilar, que é o pilar da segurança jurídica e da transparência, né? É uma conformidade inegociável que facilita as auditorias governamentais e atrai parceiros financeiros. Afinal de contas, você está em conformidade com as normas, um atendimento inquestionável dos requisitos estatutários nacionais e internacionais. Você tem prontidão para as auditorias, você tem um grupo de auditores internos, você tem auditores líderes e você tem um sistema permanente de obtenção e manutenção dos seus selos da qualidade, das suas certificações. Você tem um processo de prestação de contas, onde você tem um monitoramento transparente dos dados para os stakeholders, para os envolvidos, para a sua diretoria, para os investidores, para o diretor executivo, para o diretor técnico, para o diretor clínico e para o grupo gerencial. E você garante uma proteção legal, com uma documentação rigorosa e padronizada dos controles éticos que vão blindar a instituição. Você tem resposta para tudo, você tem documento para tudo, tudo está registrado, te dando então uma blindagem sanitária. E isso tudo cria um grande efeito multiplicador. E esse efeito multiplicador é um efeito autossustentável, onde a excelência clínica financia a expansão estratégica. Você tem a padronização clínica assistencial, você tem a redução de eventos adversos de retrabalho, você diminui os custos e as glosas, você gera um capital, você tem um compliance regulatório e você tem o valor da marca aumentada. Ou seja, você trabalha com sustentabilidade operacional. Então a norma ISO 7101, além de trazer para nós o conceito de segurança do paciente, de coprodução, de letramento em saúde, ela traz para nós todo o conceito de sustentabilidade operacional, sustentabilidade ambiental e governança regulatória. Ao fechar o que a gente chama esse ciclo virtuoso, né, você tem o que a gente chama de implementação inteligente, e aí você sai da consultoria tradicional para a mentoria, usando os kits docs desenvolvidos pelos nossos especialistas com inteligência artificial. Você tem uma economia drástica, uma redução dos custos em até 80%, comparando com as consultorias tradicionais. Você cria uma autossuficiência, porque você transfere esse conhecimento para todos os seus times de otimização de processo. E você trabalha com rapidez e precisão através de uma mentoria estruturada que foca o que importa, garantindo uma certificação de forma ágil e sustentável e permanente. E a ideia, então, é que o caminho para a liderança em saúde passe pela aprovação do seu grupo executivo ou do seu board para iniciar essa adequação. E aí você tem uma série de fases que precisam ser cumpridas. A fase 1, no diagnóstico estratégico, onde você vai mapear todos os gaps atuais com relação ao que a norma exige e o que vocês têm implementado. A fase da implantação do kit doc, adotando todos os frameworks de mentoria para adequação interna, otimização dos processos e redução dos riscos. E a fase de auditoria de certificação, onde você vai validar todo o ecossistema e conquistar o seu selo de qualidade internacional global, consolidando o seu diferencial competitivo. 3 grandes blocos
e esses blocos, obviamente, são detalhados em mais uma série de atividades. Então, a gente espera mais uma vez ter passado para vocês informações importantes de como estruturar, planejar e implementar seu sistema de gestão da qualidade, dessa vez com um foco na redução dos custos, na eliminação das glosas e no aumento da sua sustentabilidade operacional e da sua saúde financeira. Esperamos vocês numa próxima aula. Até breve.